Graças a meus amados, mais uma vez aqui reunidos para a ministração da EBD. Gostaria de agradecer aos pastores, à irmã Lídia, à vida da minha esposa, assim que tem nos auxiliado nesse momento assim de pandemia. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, se você pudesse, fechasse os seus olhos para a gente iniciar a nossa EBD com oração. Espírito Santo de Deus, muito obrigado de estar mais um domingo aqui na Tua presença para a ministração da Tua aula. Que o Senhor esteja abrindo a nossa mente, o nosso conhecimento, ó Pai, para que nós possamos guardar, praticar a Tua palavra. Espírito Santo, desde agora, que o Senhor esteja assim retirando toda ação maligna sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, mais uma vez, continuando aqui nos livros históricos, na aula passada eu falei um pouco sobre o livro de 2 Samuel. Nós vamos entrar agora no livro dos reis. O livro de 1ª e 2ª Reis forma um único volume. O seu autor não é explícito. Ninguém sabe realmente quem escreveu a história dos reis de Israel, mas é algo que nós possamos aprender muito aqui com esse livro aqui. De acordo com Romanos 15:4, o apóstolo Paulo fala: as coisas que foram escritas para o nosso ensino. E nós possamos aprender muito com a história aqui dos reis, a começar pelo último rei unificado de Israel, que foi o rei Salomão. Aqui vai falar sobre o rei Davi, que ele reinou pouco tempo com seu filho Salomão, que assumiu o trono. Eu gostaria de dar todo ele numa só aula, mas não vai ter como dar em uma só aula. Eu vou ter que dividir aqui. Eu vou falar primeiramente da história de Salomão, quando ele sobe ao trono, a sua queda e a divisão do reino. Depois disso nós vamos falar de outros reis. Eu gostaria que você, quando estivesse em sua casa, você pegasse papel e caneta, você estudasse, pegasse esse livro que nós estamos estudando, cada um dele por domingo, que você pudesse estudar, que você pudesse meditar, que tudo aquilo que eu venho falar, você venha examinar nas escrituras de acordo com Atos 17, que o povo de Berea, eles faziam isso, quando os apóstolos iam pregar, eles iam examinar as escrituras se realmente era dessa forma. Amém? Como eu já falei aqui, não deixe explícito o autor, que é um autor do livro de Hebreus. Eu gostaria que você pegasse papel e caneta e anotasse aí. A data provável que esse livro foi escrito foi provavelmente 1560 anos antes de Cristo, 1560 anos de Cristo, depois do exílio da Babilônia. O propósito, bota aí, por favor, o propósito do livro de Reis revela que Deus não se esqueceu do seu povo. Pelo contrário, ele cumpriu as promessas da aliança. A idolatria e o desrespeito às leis trouxeram sobre Israel as maldições da aliança. 1ª e 2ª Reis não relatam a negligência de Deus para com seu povo, mas sim apresenta a fidelidade dele à sua palavra. Meu querido, esse livro aqui lembra a todos nós a importância de obedecermos a palavra de Deus. Quando eu e você, nós desobedecemos a palavra de Deus, nós sofremos com a consequência da nossa desobediência. Você vai ver logo no primeiro capítulo de 1ª Reis, falando da velhice de Davi. E você vai ver aqui, um texto que vai lhe chamar bastante atenção. No versículo 6, onde Adonias, o seu filho, que quis usurpar o trono, Davi não contrariava esse filho dele por nada. Davi foi um mau exemplo, só repetindo da aula passada, Davi foi um mau exemplo de pai. Por que é que eu estou falando isso? Você pode ser uma bênção na igreja. O que é que adianta você ser uma bênção na igreja, meu irmão, e você perder seus filhos para o diabo? Não, você e sua casa vão entrar na cidade santa pelas portas, que você vai ser uma bênção primeiramente em sua casa. Amém? Interessante que Adonias, ele usurpa o trono, o seu pai não contraria ele de jeito nenhum. A interessante que foi o seguinte, ele juntou juntamente com o líder do exército de Davi, que era Joabe, e o sacerdote Abiatar. E o que foi que
que eles fizeram? Clamaram que Adonias era rei. Mas só que Natan, juntamente com Batseba, vai até Davi. E Davi não. Pegue o meu mulo, você pode olhar que não é um cavalo, manda pegar o burro dele e manda colocar Salomão. E todos clamam Salomão como rei. Agora, vamos ver aqui, anota aí. O verdadeiro lugar do profeta. O verdadeiro lugar do profeta. O plano de Deus para o governo de Israel possuía 3 ofícios. O rei, anota aí, primeiro, o rei para governar. Segundo, um sacerdote para se aproximar de Deus em nome do povo. E o terceiro, um profeta para falar ao povo em nome de Deus. Você vai ver aqui, ó, verdadeiros profetas, falsos profetas. E aqui Natan foi um verdadeiro profeta que auxiliou Salomão no seu trono. Aí Salomão, você vai ver no capítulo 1 ainda, Salomão ainda é constituído rei, no versículo 32. E aí você vai ver um curto espaço de tempo onde Davi, ele reina ao lado de Salomão, no capítulo 2. E depois Davi, ele morre. Vamos falar aqui um pouco aqui desse homem aqui, de Salomão. O interessante é que o rei era unificado, as 12 tribos seguiam Saul reinou por 40 anos, Davi reinou por 40 anos e Salomão começa o seu reinado. No capítulo 3 você vai ver que Deus ele aparece para Salomão. E o que é que acontece? No versículo 3 você vai ver a primeira infração da lei de Salomão, onde Salomão ele sacrificava nos altos, ou seja, o primeiro pecado de Salomão foi a idolatria, e Deus aparece para ele e fala para ele, ó, me peça o que é que você quer, ele pede sabedoria e conhecimento, e Deus dá a ele vasto conhecimento, sabedoria, riqueza e longevidade. Interessante que Salomão, ele não observou os princípios da lei, apesar de ser um homem sábio. Isso aqui vai um exemplo para as nossas vidas. A vida desse homem aqui, você vê, o homem mais sábio da Bíblia, não soube dominar o seu coração, porque o seu coração não estava na lei de Deus, e sim a seu bel prazer. Você vai ver que Salomão, ele coloca no meio do povo, porque era o seguinte, Davi, quando ele conquistava os outros povos, ele colocava os outros povos como escravo e pagava alto imposto. E Salomão, quando ele sobe o trono, ele faz isso com o seu próprio povo, com a nação de Israel. E você vai ver muitas queixas do povo por causa disso aí, que Salomão, ele oprimia o seu próprio povo com impostos altíssimos. Você vai ver aqui os preparativos para a edificação do templo. No capítulo 6 você vai ver, 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, Salomão começou a construção do templo. Quanto tempo durou? 7 anos a construção do templo de Salomão. Salomão, ele leva a Arca da Aliança para dentro do templo, e você vai ver a aliança do Senhor com Salomão. Deus aparece para Salomão 2 vezes. Deus aparece para ele no capítulo 3 e no capítulo 9. E Deus ele fala para ele, ó, se você andar em todo o caminho que andou seu pai Davi, nunca vai faltar alguém que assente no seu trono. Agora, se você se desviar, seguindo outros deuses, eu vou levantar contra você inimigo. E o que é que acontece? Salomão, ele começa a violar a lei. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 17, você vai ver lá os deveres de um rei. Capítulo 17, versículo 14 em diante. Que o rei, ele não poderia ser homem estrangeiro, tinha que ser do próprio povo. Ele não poderia ir para o Egito para trazer cavalos. Ele não poderia multiplicar ouro e prata. E nem ter para si várias mulheres. E você vai ver aqui, ó, que esse homem, ele começa a quebrar isso que Deus
determinou. Você vai ver que os cavalos de Salomão vinham da onde? Vinha do Egito e da Cilícia. No capítulo 10, no versículo 14, fala que o peso anual do ouro que Salomão tinha era 666 talentos de ouro. E no capítulo 11 você vai ver, Salomão, ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Só mulheres que eram idólatras, eram amonitas, moabitas, sidônias, edomitas e etéias. Só povo inimigo de Deus. O que é que acontece? Salomão, ele casa com essas mulheres, ele não observa a lei, que lá no capítulo 17 de Deuteronômio diz o seguinte, que o rei antes tinha que tirar uma cópia do livro dessa lei e a ler todos os dias, para que aprendesse a temer ao Senhor, vosso Deus, e se prolongasse o seu reinado. Salomão, ele não fez caso disso. E o que foi que aconteceu? No capítulo 7 de Deuteronômio, Deus já tinha proibido de que? Do seu povo se casar com alguém que não fosse de outro povo. Para quê? Para que não se corrompesse, para que não se desviasse. Meu querido, tudo que eu e você, se a gente fizer algo para violar a lei de Deus, nós vamos sofrer com a consequência dessa quebra dessa lei. E o que foi que aconteceu? Salomão, ele sofreu. Aí você deve estar se perguntando, irmão Péricles, mas naquela época poderia o homem ter várias mulheres? Meu querido, naquela época, nem hoje, nem amanhã, não vai poder o homem ter várias mulheres. Se fosse assim, lá no Jardim do Éden, Deus não tinha feito só Eva, Deus tinha feito várias mulheres para Adão. O casamento, ele é monogâmico, ou seja, duas pessoas, monogamia, não é poligamia, entre várias pessoas. Não, mas por que Deus permitiu? Meu querido, a vontade de Deus é uma coisa, a permissão de Deus é outra. E o que foi que aconteceu? Salomão, ele seguiu o exemplo do seu pai. De quem? De Davi. Onde Davi tinha várias mulheres estrangeiras. E o que foi que aconteceu? Problema na sua casa. Vou repetir aqui. Toda vez que eu e você, nós violarmos a aliança, o que é que vai acontecer? Nós vamos sofrer com a consequência disso. Salomão, ele foi para o Egito, ele trouxe muitos cavalos, ele multiplicou ouro e prata e teve várias mulheres que desviou o seu coração. E o que foi que aconteceu? Salomão, ele levanta altares aos deuses pagãos das suas esposas, onde ali havia prostituição e havia sacrifícios de criança. Imagina aí, algo que Deus sempre abominou dos povos cananeus. E Salomão estava fazendo isso aí. Por causa disso aí, da idolatria de Salomão, o reino foi dividido. O rei foi dividido. Só para os irmãos entenderem aqui. O reino foi dividido. O interessante é que Salomão, ele peca. E Deus, eu vou tirar o seu reinado, mas vai ser da mão do seu filho. De quem? De Roboão. E o que é que acontece? Salomão, ele morre, você vê no versículo 41 do capítulo 11. Salomão, ele morre. Aí você vai ver no capítulo 12 a divisão das tribos, porque o povo estava insatisfeito com o reinado de Salomão por causa dos altos impostos. E o que é que acontece? Quando o filho dele, Salomão, ele perde o reinado. Aqui nós já estamos no capítulo 12, onde o reino é dividido. Quem que sobe ao trono? O seu filho Roboão. E o que é que acontece? Os anciões chegaram para o filho dele, rapaz, o seu pai botou o nosso cargo muito pesado, alivie sobre nós. Ele, não, peraí, eu vou me aconselhar com os jovens que cresceram com ele. E os jovens falaram assim, meu pai açoitou vocês com açoite, mas eu vou açoitar vocês com escorpiões. Imagina aí, e aquela palavra ali foi dura para o povo. E o que foi que aconteceu? O profeta Aías, ele vai
até o encontro de um homem que era superintendente do reinado de Salomão, chamado Jeroboão. E ele pega a sua capa nova, rasga em 12 pedaços e dá 10 pedaços na mão de Jeroboão e fala para ele, ó, se você fizer conforme Davi fez, guardar meus mandamentos, guardar a aliança, eu vou estabelecer uma casa estável para você, para o seu reinado, Eu não vou dar todo Israel para você, eu vou dar uma luz para Davi ainda, ou seja, Judá e Benjamim. Aí o que é que acontece? Muitas das vezes, irmãos, muitas das vezes tem Israel, tem Judá, o que é que significa? O reino aqui, quando foi dividido, foi Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte era as 10 tribos. Quem era o rei do Norte? Jeroboão. A capital, Samaria. Reino do Sul, Judá. A capital, Jerusalém. E o que é que acontece? Você vai ver, o profeta falar isso para ele. É interessante que Roboão, ele quer fazer guerra contra as outras 10 tribos. Aí o profeta Semaías, ele chega para Roboão, Deus usando o profeta, não vá pelejar contra os vossos irmãos, porque eu que fiz isso. E não houve guerra. Meu querido, olha para você ver como é a coisa. Deus tinha falado através do profeta Aías para Jeroboão. Se ele obedecesse a aliança, o seu reinado ia ser igual ao reinado de Davi. E o que é que acontece? Esse homem com inveja, porque o centro da adoração, só para os irmãos entenderem aqui, o centro de adoração era onde? Era Jerusalém. Todo Israel ia para Jerusalém adorar. E o que foi que Jeroboão ele fez? Meu querido, esse cara aqui, ele fez um pecado muito grave aos olhos de Deus. Ele levanta 2 bezerros de ouro. Imagina aí. Lá no livro de Números 32 você vai ver quando o povo levanta o bezerro de ouro. Esse cara aqui levantou foi 2. Um em Dan, outro em Beceba. Fala, não, vocês não vão para Jerusalém não. Isso tudo com medo de quê? De perder o reinado. Ó. Vocês vão adorar aqui nos montes, vocês vão adorar aqui. Ele muda até a data das festas que tinha lá. E ele escolhe sacerdote que não era da linhagem de quem? De Arão. Aí para você entender aquela passagem de João capítulo 4, quando Jesus ele está com a mulher samaritana. Que a mulher samaritana fala o seguinte: vocês judeus falam que o certo é adorar em Jerusalém. E nós aqui, nós adoramos no monte. Qual o lugar certo? E Jesus está dizendo, nem nos montes, nem em Jerusalém, mas está chegando a hora, em que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adore. Olha para você ver, adoração, o povo estava adorando nos altos. Adorando quem? O bezerro de ouro. O povo estava idolatrando o bezerro de ouro. Aí você vê aqui, ó, o povo judeu. É interessante que você vai ouvir na Bíblia Hebreus, você vai ouvir israelitas e judeus. Os hebreus vêm de onde? Os hebreus vêm de Éber. Quem é esse Éber? Descendente de Abraão. Éber era filho de quem? De Sem. Que foi pai de quem? De Tera. Que foi pai de Abraão. Isso é a questão de genealogia. Só para os irmãos entender aqui essa parte terminológica. Isso aqui. Aí vem o povo hebreu. Esse nome vai até quando Deus ele fala com Jacó, que ele acrescenta o nome de Israel. Você pode olhar ali, depois não chama mais hebreus, chama israelitas. Até a saída do Egito, são chamados de israelitas. O povo israelitas acaba de parar de ser chamado aqui, no capítulo 12 de 1 Reis. Não chama mais israelitas, e sim judeus, por causa de quem? Da tribo de Judá. Até hoje é chamado de judeu, mas não é errado chamar israelita ou hebreu, porque tudo é uma coisa só. Só para os irmãos entenderem aqui. Esse veio do capítulo 10 de Gênesis, de Éber. Aí depois você vai ver, se eu não me engano, no capítulo 35, quando Deus acrescenta o nome para Jacó. E agora aqui você vai ver aqui judeus, porque quando o reino é dividido,
O reino é dividido e uma lâmpada permanece com Davi, que é Judá. Daí veio o nome judeus. Amém? Só para os irmãos entenderem aqui. Aí você vai ver, ó, um profeta, Deus manda um profeta. No capítulo 13, Deus manda um profeta, a Bíblia não fala o nome dele, para falar com Jeroboão. Jeroboão está lá diante do altar. E o profeta começa a falar com Jeroboão, Jeroboão levanta a mão contra esse profeta, e o profeta, quando começa a profetizar, Jeroboão, ele fica com a mão aleijada. E ele ora a Deus. Ele pede para que o profeta ore a Deus, e o profeta ora, e o que é que acontece? O altar é fendido e Jeroboão, ele é recuperado da sua mão. Ele é recuperado da sua mão. Aí você vai ver, mas esse cara ainda persistiu na idolatria. Aí no capítulo 14, o filho de Jeroboão, ele adoece. Aí Jeroboão, para você ver como ele conhecia a lei, ele fala para a mulher dele, ó, vá disfarçado e vá procurar o profeta Aías, que falou de mim, que testificou de mim que eu ia ser rei sobre Israel. Vá lá para ver qual é a palavra que ele tem para mim. O interessante é que o profeta Aías, você vai ver no texto que ele já estava cego. Que ele já estava cego. E quando ela está chegando na porta, Deus fala bem assim, ó, a mulher de Jeroboão está aí disfarçada. Meu querido, eu quero dizer uma coisa para você. Quando você verdadeiramente serve a Deus, Deus não deixa você ser enganado. Deus não deixa você ser enganado por ninguém. Por ninguém. Interessante, quando ela chega na porta, o profeta Aías fala, pode entrar, a esposa de Jeroboão. E ela fala, né, com ele, fala assim, não, pode voltar para casa. Quando você chegar na porta da sua casa, o menino vai morrer por causa do pecado dele. E o que é que acontece? Deus dá uma ordem ao profeta, não é o profeta Aías, o profeta novo, que a Bíblia não fala o nome dele, ó, você vai voltar por outro caminho, você não vai parar na casa de ninguém, você não vai saudar ninguém, você não vai comer nem vai beber. E isso o profeta velho soube disso aí. E o que foi que aconteceu? Esse profeta velho vai lá e desvia o profeta novo. Meu querido, eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes você está com medo de um profeta que é usado por Deus em poder. Mas vou falar uma coisa para você. Esse profeta que é usado por Deus em poder, em sinais e maravilhas, se ele lhe chamar para desobedecer a palavra de Deus, esse é um falso profeta. É um falso profeta, de acordo com o Deuteronômio. Ele pode falar e acontecer. E acontecer. Agora, se ele falar, vamos seguir outros deuses, ó, pode se afastar, que ele é um falso profeta. Você vê, esse profeta aqui foi movido de inveja, porque viu aquilo ali, não, o anjo do Senhor também me apareceu. Quantas pessoas hoje têm inveja porque você está na caminhada, você é um jovem, é uma pessoa que está buscando a Deus e Deus tem lhe dado graça, Deus tem lhe dado assim entendimento para que você venha compreender a palavra. Eu quero dizer uma coisa para você aqui, não se preocupe. Quem tentar puxar o seu tapete vai cair. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus é com você. Não desanime, não se desespere, porque Deus é com você. E o que foi que aconteceu? Esse profeta aqui, ó, novo, obedeceu o profeta velho. E o que foi que aconteceu? Deus usa o profeta velho para falar com o profeta novo, porque ele foi rebelde. E Deus manda um leão onde mata o profeta novo que estava montado no seu jumento. E o jumento morreu? Não. Estava o leão e o jumento olhando para o profeta novo. Meu querido, eu quero dizer uma coisa para você. Obedeça sempre a palavra de Deus. Eu não estou aqui para trazer uma pregação, um sermão. Eu gostaria que tudo que eu estou falando aqui para você, que você venha anotar, que você venha assimilar. Eu poderia aqui continuar mais e mais aqui, ó, mas eu vou deixar para a próxima aula, porque para o vídeo não ficar muito pesado. E assim a gente vai continuar na história dos reis. Você vai ver, ó, no Reino do Norte, 19 reis passa por essa dinastia, e todos os 19 reis foram idólatras, diferente do sul. Alguns desviaram e outros obedeceram. Você vai ver que o Reino do Norte, eles foram o quê? Eles foram dominados por quem? Eles foram dominados pela Síria, onde foram levados cativo por causa da sua idolatria. Aí você vai ver o Reino do Sul
segue o mesmo exemplo do Reino do Norte, através da idolatria. Quando a gente chegar lá na frente, a gente vai falar mais um pouco sobre o rei Acabe, quando ele casa com Jezabel, e o que é que acontece? O Reino do Norte, assim como o Reino do Sul, tem o mesmo fim, mas Deus, ele cumpre a sua palavra com aliança, que sempre haver um que assentar no trono de Davi. Depois você vai ver que o último rei de Israel, chamado Zedequias, ele é levado por Nabucodonosor e ele é vazado os olhos, onde o filho dele, Joaquim, retorna depois de 70 anos, juntamente com os exilados da Babilônia. E os outros não voltaram, as outras 10 tribos, para você ver o quão importante é nós obedecermos a palavra de Deus. Aí você deve estar pensando, não, mas aquilo ali foi antigamente. Hoje também vale a pena obedecer, mas você deve estar pensando assim, o seguinte, não, mas eu fiz um voto do Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer isso. Meu querido, então faça um voto perpetuamente. Que voto? Um voto de obediência. Isaías 1,19. Se me ouvires e me obedeceres, comereis do melhor dessa terra. Deus, ele tem o melhor dessa terra para você, se você obedecer a sua santa palavra. Eu gostaria sim que você meditasse, que você viesse estudar, meu querido, esse livro. Esse livro é bastante gostoso, não só ele, mas toda a Bíblia, que você venha guardar ela no seu coração, que o temor do Senhor venha estar sempre diante de você. Amém? Que Deus abençoe poderosamente você e a sua família e tenha um excelente domingo na presença de Deus. Amém.